Eu estava indo para... Tava no quinto período da universidade, fazendo jornalismo. Estava indo para o campus e eu peguei um ônibus com Paraíba do Forró. E ele estava tocando no ônibus normalmente, tocando forró, fazendo aquelas brincadeiras. Ele brinca muito dentro do ônibus. E no final, quando ele foi passar o chapéu, ele disse que era filho de Vassoura. Vassoura é uma personalidade folclórica aqui de João Pessoa e de Santa Rita. E é uma personalidade que remete à minha infância. Meus pais falavam muito sobre ela, eu cheguei a ouvir, eu estava dentro do ônibus uma vez e ouvi o pessoal do ônibus xingando ela, porque o tratamento era assim, era xingamento. O pessoal xingava ela xingava de volta. O pessoal gritava, ela jogava pedra. Então, isso daí me marcou de uma certa forma. E quando ele falou que era filho de Vassoura, me chamou a atenção. E eu fiquei com aquilo, eu quero fazer essa história, eu quero ter essa história, resgatar essa história. E foi aí que a ideia surgiu, eu comecei a pesquisar, fui até a casa dele, ele mora em Santa Rita, e fui descobrindo outras coisas mais que foi formando e vendo que a história era muito interessante mesmo. Foi um projeto de conclusão de curso de jornalismo e depois que a ideia era apenas fazer um filme para conclusão, mas depois eu achei que ficou bom, ficou bem legal e eu acabei inscrevendo também em alguns festivais. Bom, o filme foi feito com 2 câmeras. Na época eu não sabia que 2 câmeras diferentes podia dar problema de imagem, Então eu peguei uma Panasonic emprestada da universidade e pedi uma PD 150 emprestada a uma amiga. E deu um choque aí, depois quando fui ver, dá uma diferença grande na imagem. Eu fiz a captação junto com uma amiga minha do curso de jornalismo também. Deu muito problema. O primeiro problema foi essa diferença na imagem. O segundo problema, o estouro no som. As gravações de rua estouravam muito. E aí eu tive que reverter isso na montagem final. A ideia inicial era usar a música dele como trilha sonora, mas isso ficou inviável porque, por conta do estouro, primeiro, ele estourou todas as vezes que cantou. Segundo, além de estourar em algumas partes que estavam um pouquinho melhor, ele desafinou. E aí eu achei melhor não utilizar a trilha sonora dele, não utilizar a música dele como trilha sonora, aparece assim lá no fundo e pedi a Escurinho para ele me ceder o disco dele, Sambalê, se não me engano, para colocar lá. As imagens foram coletadas na casa dele, grande parte, o depoimento que ele conta a história da vida dele, a história da infância dele com o pai e com a mãe Vassoura, foi feito na casa, foi feito no trajeto realmente que ele faz no ônibus, ele cantando no ônibus, ele pedindo, falando sobre ele e pedindo também a caixinha e andando também, andando na rua, na rodoviária de João Pessoa, foi assim, por onde ele passa, o que ele faz. Eu fiz questão de fazer esse percurso. As pessoas quando veem Paraíba do Forró dentro do ônibus, tem uma mistura. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que aquela batida, você pensa assim, Paraíba sai logo cedo de casa. Então, 7 horas, 8 horas, as pessoas estão acordando. Ainda, Muitos estão acordando. Aí uma pessoa tocando um zabumba, uma flauta que ele mesmo inventou e cantando, tem gente que não vai gostar muito. Mas como ele é uma pessoa muito hilária, ele brinca, ele sabe mexer com o público, ele tem esse dom, um dom que até eu acho que ele herdou da mãe dele, apesar dessa coisa briguenta de Vassoura, ela também tinha um dom com o público. Então ele traz isso na vida dele. E muita gente no ônibus fica encantada com a forma como ele trata, com as músicas que ele traz, com ele aprende tudo isso de ouvido, E
e é peculiar, né? É uma imagem peculiar. E acho que isso acaba cativando muito mais do que deixando uma coisa negativa. Ele se identifica como showman, inclusive na casa dele ele coloca na parede, né, na frente da casa, né, parede do forró, o showman, né. Essa questão da cultura, se ele se identifica, se ele traz alguma contribuição cultural, eu acredito que sim. Acredito que toda contribuição é válida, e principalmente pensando em alguém, uma pessoa autodidata, né, criativa, altamente criativa, né, capaz de criar um instrumento para ele mesmo, capaz de ouvir as músicas e tocar nesse instrumento e resgatar um pouco, acho que ele resgata um pouco, não sei se é viagem minha, mas eu vejo dessa forma, resgata um pouco o trovadorismo, né? Ele traz esse personagem, né? Um personagem que existiu na Europa, que existiu no Brasil, existiu e existe um pouco de repente ainda no interior da Paraíba, no sertão, né? E para mim sim, super enriquece como uma memória viva desse universo e também como um resgate popularesco da cultura. Eu capturei o áudio todo com o som da câmera, o som direto, né? Não usei lapela, nem boom, não usei nenhum desses instrumentos, nem tinha acesso, né? Era complicado. Eu maquiei um pouco ali na montagem, eu também fiz a montagem do filme, eu costumo dizer que eu fiz tudo, né? Eu chutei a bola, né? Fiz o gol e estava lá também do outro lado o goleiro, né? Para pegar ou deixar passar também de vez em quando. Então, na hora da montagem, eu fui maquiando um pouco o som, né? O que houve de estouro, colocando música, a gente sabe, né? Para montar e dar uma melhorada, né? No que saiu errado. O que não tinha jeito mesmo, aí eu tive que sacrificar, infelizmente. Eu captei 8 horas, né, de vídeo. Dessas 8 horas, o vídeo, a finalização, né, tem 20 minutos. Tentei diminuir ao máximo, né, mas era muita história. Era a história... No final das contas eu acabei ficando meio confuso porque era a história de Vassoura e era a história dele, né? E eram duas histórias muito boas, né? E eu queria contar as duas, né? Mas meu ponto central era ele. Então o vídeo é dividido em 3 partes. A primeira parte é a infância, eu falo um pouco sobre Vassoura, e as outras 2 partes são ele, né? Eu falo sobre ele e a família dele, ele e os 2 filmes que ele fez, né, que ele participou na verdade, um curta para a TV Cultura e um longa, onde ele aparece, que é 2000 Nordestes. E a participação dele também no Caldeirão do Hulk, que ele vai até o Caldeirão do Hulk, a viagem dele para o Rio de Janeiro é uma história que ele conta com muito prazer. Então isso tá dentro da história do vídeo. Eu tenho uma amiga, né, o processo de montagem aconteceu dessa forma. Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa agência de publicidade e ela estava com um Mac lá disponível, né, e me deixou trabalhando no Mac. Agora só que eu não sabia fazer montagem nenhuma, né, o programa era o Final Cut, né, ótimo por sinal, excelente. Depois eu fui trabalhar com Adobe e sei que realmente o programa do Mac é muito bom. Mas foi assim, ela me deu algumas dicas e disse que quando eu precisasse podia ligar para ela não estaria presente, e eu fui fazendo a montagem. Foi bom porque eu aprendi na marra. A primeira coisa eu aprendi na marra e eu fui vendo, amadurecendo a ideia de como contar essa história, né, como fazer de 8 horas 20 minutos. Né. E depois eu vi e passei para outros amigos, eu vi sugestões de outras pessoas e aí também eu fui modificando até a minha própria ideia e o meu roteiro inicial.
Não fiz nenhuma pós-produção, nenhum efeito. O efeito todo está ali do próprio Final Cut. Nada além, né? Toda as imagens, o tratamento de imagem, de som, foi todo a partir do próprio programa. Bom, o Paraíba, primeiro para ele ficou super emocionado quando ele viu o filme, adorou. Eu entreguei uma cópia para ele e depois ele conseguiu com uma outra pessoa fazer várias cópias do filme. E agora, além dele estar cantando, ele também vende as cópias. Eu disse, só não pode fazer em grande escala, né? Porque tem direitos autorais de outras pessoas e o pessoal só cedeu mesmo com fins não lucrativos. Mas não acho que não deve ter nenhum problema. E acho que serve também para que ele possa estar fazendo a publicidade dele mesmo. Fazer a publicidade do meu projeto, desse projeto que eu sempre gostei de cinema, sempre quis trabalhar com cinema. E o vídeo é uma porta de entrada boa hoje. Bom, a nota que eu tive no curso foi 10, né? Os professores adoraram o filme, ficaram surpresos, porque eu fiz a gente tem que fazer um relatório, tem que fazer um vídeo, né? No final. O meu relatório foi uma merda, com perdão da palavra. Mas por isso mesmo, eles leram o relatório, viram aquele relatório e depois foram ver o filme. Oh, que filme interessante! E depois o filme ganhou, eu inscrevi o filme em em mais festivais, mas ele ganhou em 2 festivais. O prêmio de melhor montagem, Festival do Sesc de João Pessoa, e no segundo Festa Aruanda, o prêmio BNB de cinema. Eu ainda escrevi, ele passou ainda no Festival do Pará, mas na mostra paralela, e escrevi ele também no Festival Universitário Fluminense, né, lá no Rio de Janeiro, da UFF. Lá na UFF ele ficou entre os 10 melhores do público, entre 200 vídeos que foram apresentados, mas não ganhou nenhum prêmio. E teve uma certa celeuma lá, porque eu não sei se o pessoal lá do Sul não entende muito bem o que é que o pessoal do Nordeste pensa. Né? Mas a visão, pelo menos da universidade, né, dos críticos de cinema, é que essa ideia memorialista não é uma ideia muito em voga, que não deve ser por aí. E que a gente deve buscar uma outra forma de fazer o vídeo. Não prender a memória, não tentar resgatar a memória. Eu até que entendo isso, mas acho que podem ter as duas linhas. Bom, eu fiz mais dois vídeos, mais um documentário e um vídeo em ficção. Muito experimental. Acho que depois dessa história toda aí de como é que vai, vamos fazer uma coisa diferente, aí eu disse, vamos fazer uma coisa diferente agora. Mas é tão experimental que eu ainda não gostei de nenhum dos dois. E tô com o último, um documentário, né, que eu tô levando fé, acho que a história é legal, eu gosto de personagens, né? E é a história de uma catadora de lixo que veio do interior da Paraíba, mora aqui há mais de 20 anos e é uma história meio trágica da vida dela. Mas é muito interessante como história. E estou fazendo novamente na base do eu sozinho, infelizmente, sem nenhuma ajuda. Tentei financiamento, apoio. A gente quer dinheiro, né? Quer dinheiro para poder pagar as coisas. Não quer bancar tudo do bolso. O que a gente consegue? O que eu consegui? Eu consegui novamente uma câmera da universidade. A câmera da universidade não é a melhor coisa. A universidade é ótimo para você começar, mas você vai sempre querer um tratamento melhor na imagem. E isso não é possível lá. Infelizmente, ainda não é possível. Mas é esse tipo de apoio que a gente consegue, ainda, né? Graças a Deus. Bom, esse vídeo fiz toda a captação dele, chama-se A Margem, mas ainda estou precisando de apoio para fazer a montagem e toda a parte final. O apoio que se consegue hoje
eu acho não só na Paraíba, mas no Brasil, ele está restrito a concursos, editais, basicamente é por aí. Você se inscreve no concurso, você se inscreve no edital ou é federal, ou é estadual, ou é municipal. Você não escapa disso. O incentivo privado é quase inexistente, é raro. Aqui na Paraíba, a coisa mais difícil é você conseguir. Lá no Sul ainda é possível de que uma empresa privada invista no seu filho. Mas aqui eu não sei de nenhum caso. É mais o governo ou o município. E uma reclamação muito grande que a gente faz é que esses incentivos, esses concursos, esses editais, quem ganha é quem já está há algum tempo trabalhando. Então, para quem está iniciando, fica mais complicado ainda. Então, você tem que arcar com o teu bolso para poder você ter uma visibilidade, ganhar concurso, ganhar festival, até para que esse dinheiro do concurso ou do festival te ajude a fazer novamente, te financiar mais uma vez e ter a visibilidade, para poder mais na frente, quem sabe, você conseguir uma verbinha do governo federal, do governo municipal, do governo estadual. Bom, o espaço para o cinema, para o curta em cinema, já é pequeno. De repente, ainda se restringe a festivais e a mostras. De repente, um cinema abre mostras e você consegue apresentar algum filme. Se for vídeo, é menor ainda, porque aí nem o cinema você consegue apresentar. É mais complicado para apresentar no cinema e conseguir essa porta. Por enquanto, o espaço de apresentação está restrito aos festivais e algumas TVs fechadas. Eu consegui exibir o Paraíba do Forró na TV Senado, e agora aqui a TV João Pessoa.